Olá, meu amigo, olá, minha amiga, de volta aqui pelas faculdades Legale com a nossa pós-graduação de Direito Empresarial e Sociedade, ou ainda Contabilidade Societária. Eu sempre inverto essa coisa da contabilidade societária, sociedade contábil. É isso aí. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Como é que passaram aí a semana? Como é que foi aí a quarentena? Como é que tá sendo essa quarentena aí? Tá durando, né? Tá durando. E olha que eu digo para você que eu acho que vai durar um pouquinho mais, hein? A coisa tá caminhando aí, apesar da guerra política aí, vamos voltar, vamos voltar, isolamento horizontal, isolamento vertical, apesar de tudo isso, a gente ainda acaba refletindo no sentido de que tem que ficar mais um pouco em casa, né? Temos, não dá para ter certeza, não dá para ter garantia de nada, né? A economia está abalada? Tá todo mundo sentindo isso, e sinto em dizer que nós vamos sentir cada vez mais, né? Quanto mais tempo tudo fica parado, mais complicado fica a questão na parte da economia. Mas dinheiro a gente ganha outro. A nossa saúde, a vida dos nossos entes queridos, não, né? Então eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho em casa, eu acho que a gente vai se ver mais algumas vezes aqui pelo vídeo ainda, né? Mas tá gostoso, não tá? Tá legal até que a gente tá conseguindo levar numa boa aqui toda essa situação, tá sendo tão distante assim, nem tão perdendo matéria, acho que a coisa tá seguindo bem legal, bem bacana, então vamos continuar nessa nossa toada, né? Fazendo aqui a coisa como tem que ser feito, que no final dá tudo certo. Daqui a pouco a gente está se encontrando de novo aí na sala de aula para matar a saudade. Ok? Muito bom. Hoje nós vamos ter a nossa última aula sobre falência. Nós estamos fechando o ciclo aí da Lei 11.101. Nós fizemos 2 aulas muito legais sobre recuperação judicial e agora estamos fazendo 2 aulas também muito bacanas sobre a falência propriamente dita. E essa é a última aula de falência, né? Então nós vamos ter esses 2 blocos, do mesmo jeito que a gente vem fazendo nas outras aulas aí, né? Faz um bloquinho de 50 minutos, toma aquele cafezinho gostoso, volta mais 50 minutos para produzir bem aí e para não te cansar tanto também nessa coisa aqui do online, né? Muito legal. Eu observei que a Juliana encaminhou para vocês, a professora Juliana encaminhou para vocês a recuperação judicial, né? Aquela recuperação judicial que eu havia prometido. E, inclusive, vocês viram que surpresa no final lá? A própria recuperanda, a própria empresa em recuperação judicial, acabou pedindo o quê? A sua autofalência. Batalhou, tentou pagar o que dava, foi uma briga interessante dentro do contexto do processo, é um processo longo, foi para vocês em 2 etapas, né? Foram dois arquivos lá no grupo do WhatsApp, e vocês viram que ela vem numa batalha toda, e pede, insiste, vai, edital, a primeira assembleia de aprovação do plano não deu certo, foi para a segunda, conseguiu, começou a cumprir um monte de impugnações vindo, aquele negócio todo, tal, ficou meses aí tentando, e aí chegou à conclusão que não dava mais, que não tinha mais como seguir em frente, acabou pedindo aí a autofalência, a convolução. O pedido de convolução veio por parte da própria recuperanda aí na recuperação judicial. É uma possibilidade prevista em lei e que no processo a gente vê a aplicação prática daquilo bem certinho. Ok? Muito bom. Fica lá o case, né? Promessa é dívida e quando o professor Rogério promete, ele cumpre. Tá lá para vocês terem uma ideia de como é que é toda a dinâmica disso aí dentro de um processo. Até o pessoal da contabilidade, que não tem tanta afinidade com o processo, né? Mas é legal para ver as documentações que são juntadas, como é que a coisa caminha, até para poder orientar o cliente também em alguma outra situação de como que funciona, como que a coisa acontece. E houve uma coisa que eu vou lhe dizer agora, tanto para os advogados quanto para os contadores aí, nossos alunos e alunas. Pós-quarentena, retomada da economia, isso se não começar a acontecer no meio desse turbilhão todo, né? O que nós vamos ver de recuperação judicial vai ser uma coisa absurda. O advogado que estiver nesse momento se preparando, se organizando
para a recuperação judicial, ou ainda para a atuação nesses procedimentos todos de falência aí, ele vai estar se preparando para o mercado que vai se abrir, né? Porque, infelizmente, muitos serão aqueles que terão que usar deste benefício e muitos serão aqueles também que, infelizmente, vão caminhar aí para uma falência, né? A coisa já vinha meio que se arrastando, né? A economia estava crescendo, as coisas estavam caminhando, estavam engrenando, sem dúvida nenhuma. Mas o grande problema do empresário brasileiro é exatamente a falta de caixa. O empresário não trabalha com 1, 2, 3 meses de fôlego, né? De grana guardada para poder girar e se aparecer alguma coisa ele conseguir sobreviver. Não, na verdade ele trabalha o mês, muitas vezes compra parcelado, né? Faz lá os seus parcelamentos futuros, ganha o dinheirinho naquele respectivo mês ali, para quê? Para poder ir quitando as suas dívidas, né? Para poder, é aquela coisa que eu ouvia lá dos meus avós, né? Vendendo o almoço para comprar a janta. É bem assim mesmo, né? O empresário acaba tendo que fazer dinheiro durante o mês todo para no final conseguir honrar salário, conseguir honrar fornecedor, aquela coisa toda. A partir do momento que estancou, a partir do momento que secou, não teve giro naquele respectivo mês, não tem reserva. A maioria dos empresários não tem reserva. E quando você não tem reserva, o que acontece? Fala para mim. Não tem jeito, né? Você não vai conseguir honrar os seus compromissos. E é o que está acontecendo. Muita gente já não está conseguindo honrar os seus compromissos. Pouquíssimo tempo aí, a coisa já tá bagunçada, já não tem mais de onde tirar dinheiro, né? Então, tempos difíceis. Mas como nós, advogados, precisamos ganhar dinheiro em qualquer tempo, a qualquer tempo, a gente também tem que estar preparado para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim, em relação a tudo isso e ajudar nossos clientes empresários, né? Eles mais do que nunca vão precisar. Vocês são da área, vocês estão no dia a dia, trabalham no dia a dia aí, pessoal da contabilidade e tudo mais, então o que eu estou falando aqui não é novidade. É uma situação que está acontecendo diuturnamente, né? Eu estou em home office há 1,5 semanas, podemos dizer assim, e olha, nunca trabalhei tanto no meu escritório virtual agora, né? Nunca trabalhei tanto no meu escritório como eu estou trabalhando nesses últimos dias aqui. Muito contato com o empresário, muita gente procurando, consulta daqui, consulta dali, estratégia daqui, estratégia dali, e a coisa tá assim, né? Cada dia uma novidade. Entra MP, no mesmo dia já revoga MP, loucura. É um dia atrás do outro, né? De repente você fala assim, poxa, a verticalização é um negócio legal. Aí você vê o mundo caindo lá na Europa, Estados Unidos, você fala, pô, verticalização não é uma coisa legal. Então é um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. A gente tem que sentir aí como é que a coisa tá caminhando. Hoje eu estava ouvindo ainda uma notícia de que os índices do Brasil ainda estão bem equilibrados, né? Pelo tempo todo, aquela chamada curva, né? A curva, a gente está conseguindo achatar a curva. Isso é uma coisa muito legal. Isso quer dizer que é sinal de que a gente pode sair antes daquela previsão catastrófica que nós tínhamos aí de meses de quarentena, né? Pode ser que não sejam muitos, mas alguns apenas. Podia ser um só, né? Mas eu acho que não vai ser, não, para a gente poder conseguir se libertar de tudo isso. Mas tem que ter fé, né? Tem que ter fé, não pode se desesperar, tem que manter a cabeça ocupada, e a melhor forma de ocupar a cabeça é aqui, gente, é estudando, trabalhando para quem pode estar trabalhando, e nós somos privilegiados nesse aspecto, porque o advogado consegue ficar trabalhando, o contador consegue, porque a gente tem essa coisa do home office, né? E aí são as descobertas, você vai descobrindo um mundo virtual aí que antes nós não tínhamos, né? Eu estou gravando essa aula para vocês aqui, mas no decorrer do dia, se bobear, eu fiz 4, 5 reuniões, assim, com 4, 5 pessoas também envolvidas em cada reunião, e tudo muito produtivo, né? Não é aquela coisa de sair cada um para um lado e falar, meu Deus do céu, não entendi o que aconteceu. Não, produtivo mesmo, de encontrar soluções, de fazer a coisa efetivamente acontecer. Então, são novos tempos, né? Estamos diante de novos tempos, principalmente nessa esfera empresarial. Nada vai ser igual depois aí do coronavírus, né? Muita coisa vai mudar, muitos conceitos, inclusive conceitos de trabalho virtual, isso vai mudar com toda certeza. Aproveitando, eu não sei se vocês
me seguem aí todos pela rede social, acho que a maioria acaba seguindo, né? Acaba gostando dessa coisa de Instagram, Facebook e tal. Eu acabei lançando uma série de vídeos muito legal lá no meu canal do YouTube, né? Aproveitando que eu estou com o escritório agora em home office, eu criei uma série de vídeos chamada Advocacia na Varanda, né? Porque aqui é um apartamento, né? Minha casa é um apartamento, e eu tive que montar o escritório na varanda. Então aproveitei a deixa que eu estou na varanda, né? E botei aí na estrada a série de vídeos Advocacia na Varanda. Curte lá, dá uma olhadinha, olha lá no canal do YouTube, para quem me segue no Instagram, para quem me segue no Face, também postei lá e repliquei os vídeos, lá também dá para assistir. Mas o legal é você se inscrever no canal para você poder seguir aí, acompanhando toda essa série de vídeos. E a ideia do Advocacia na Varanda é o quê? É bater um papo sobre os bastidores da advocacia. Um papo sem frescura, sem juridiquês, um papo bem tranquilo, falando de vários assuntos, de várias coisas interessantes que envolvem aí o bastidor da advocacia. É óbvio que esses primeiros vídeos não tem como você fugir do momento em que todos nós estamos vivendo, né? Mas eu procuro não tratar do tema político, de saúde, e sim de reflexos e tirar uma experiência desses reflexos todos. Então é bem legal a Advocacia na Varanda. Se puder, olha lá, veja lá no YouTube que já tem lá 2 vídeos postados, né? E acho que até essa aula aí pro ar já vai estar o terceiro entrando também. Bem bacana, bem legal. Dá uns likes lá, clica lá na sinetinha para você poder se inscrever. E me ajuda também a divulgar aí o Advocacia na Varanda. Mais uma ferramenta legal, mais um meio de comunicação legal aí para quem gosta de estudar direito empresarial e de advocacia como um todo. Ok? Muito bom! Já falei demais. Vamos agora ao que interessa, né? Aí efetivamente o que interessa, que é a última parte aí, a última aula, tratando de falência. Muito bom. Quando eu voltar da próxima vez, já vai ser abril. Tem ideia disso? Mês 4 já, né? Vencemos aí já o mês de março e já vamos entrar no mês de abril. E provavelmente entramos virtualmente no mês de abril. Provavelmente eu vou estar de volta aqui com uma aula virtual para vocês também. Mas vamos lá. Vamos para o materialzinho sagrado de vocês, que também já está disponibilizado lá na plataforma para vocês poderem baixar. Falência 2, deixa eu ligar aqui o meu marca-texto, Falência 2, onde nós vamos tratar aí da continuação do tema que a gente vem trazendo da outra aula, né? Então, o bloco 1, que é esse que nós estamos vivenciando agora, e a gente vai começar a falar de ação revocatória. Ação revocatória. Lembram o que é a ação revocatória? Deixa eu lembrar um pouquinho com vocês aqui. Vamos lá. Sentença que decreta a falência. Tá? Alguém pediu a falência, o pretenso falido foi lá, se defendeu, né? Expliquei para vocês todos os requisitos, todos os procedimentos do pedido de falência, lembra? Impontualidade, atos de falência, execução frustrada, ela pediu a falência. A parte contrária se defende, apresenta lá sua defesa, depósito elisivo e defesa, só defesa, se vira lá para tentar escapar do procedimento falimentar, mas não teve jeito. A falência é decretada. Decretou a falência, tem várias determinações, não é isso? Determina o administrador judicial, determina o afastamento dos sócios da empresa, manda lacrar tudo, negativa o nome do empresário, o empresário vai ficar negativado lá na Jusesp, que vai informação para a Jusesp, Junta Comercial, Serasa, todos os órgãos relacionados àquele empresário e àquela empresa falida vão ficar sabendo que ele faliu. Primeiro, para que as pessoas tomem ciência disso, e segundo, para que os credores interessados possam o quê? Possam habilitar o seu crédito, né? Então, se você tem um crédito em face de uma falência, você vai lá habilitar o seu crédito, fazer a habilitação do seu crédito. Então, para você saber que a empresa faliu, isso tem que ser divulgado. Então, a divulgação vem através do quê? Vem através desse comunicado oficial aos órgãos competentes. Ah, professor Rogério, mas também é publicado no Diário Oficial? No DOE, o Diário Oficial.
eletrônico é publicado, mas quem que vê diário oficial? Fala para mim. Ninguém vê diário oficial. Né? Ninguém é doido de ficar, não tenho o que fazer, estou de quarentena, cansei da Netflix, vou dar uma olhada no diário oficial. Não, não vai, o cara não vai. O cara não faz isso. Né? Então, é um meio de publicidade? É uma publicidade oficial, tudo é publicado lá no diário oficial, bonitinho, beleza, até para as partes envolvidas ficarem sabendo do que aconteceu. Mas, acima de tudo, a falência ela tem que gritar, ela tem que mostrar para a sociedade o estado de falência daquela empresa, para que os interessados, os credores interessados, vão até a falência habilitar os seus créditos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da habilitação de créditos, né? Mas para não fugir do tema, a sentença, ela também fixa o que nós chamamos de termo legal da falência. Lembra que eu expliquei isso? O que é o termo legal da falência? Um período, um lapso temporal, onde tudo o que acontece dentro desse lapso temporal, está sob suspeita. Tudo que acontece dentro do lapso temporal está sob suspeita. Esses atos praticados dentro do termo legal da falência podem ser objeto do quê? Objeto de uma discussão. Eles podem ser declarados nulos, esses atos, né? Então, e para que seja declarado nulo esses atos, existe um procedimento, existe uma ação, chegamos, hein? Que é a ação revocatória. Então, dependendo da forma que a falência foi decretada, é que existe aquela regrinha para fixação do termo legal da falência. Até 90 dias, não é isso que nós estudamos? Até 90 dias, dependendo do tipo de falência que aconteceu, um tipo de pedido de falência. Se for pela impontualidade, vou buscar o primeiro protesto. Eu volto no tempo e acho o primeiro protesto. Quando eu acho o primeiro protesto, eu volto 90 dias, até 90 dias, depende do que está na sentença, fixo o início do termo legal e puxo até a data do decreto da falência. Esse período aqui é um período de suspeita. Ok? Termo legal da falência. Se foi por execução frustrada, se foi por atos de falência, é da data da petição inicial, da petição que eu informei o juiz os atos de falência, que eu informei o juiz a execução frustrada. Fixo ali, volto 90 dias, fixo o início, estico até a data da falência. Esse é o período do quê? É o período de suspeita. Ok? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, vai. Uma simulaçãozinha. Professor Rogério quer comprar um apartamento. Tá? Eu quero comprar um apartamento. E aí eu começo a procurar um apartamento. Entro na internet, falo com um corretor, com outro corretor, aquela coisa toda, tal. E aí o corretor me indica um apartamento num preço bom, preço ótimo, chego a te dizer até abaixo do mercado. Eu me encanto pelo apartamento. Falo, puxa, que apartamento bacana, que apartamento legal. Vou comprar. Quero comprar. E aí eu entro naquele procedimento de certidões, não é isso? Quando você vai comprar um imóvel, não se tira certidões do imóvel? Então vai lá e tira certidões do imóvel. E esse imóvel está em nome de uma pessoa jurídica. Está no nome de uma pessoa jurídica. O dono do imóvel é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. E quando traz para mim as certidões de cartório de protesto, eu vejo que tem vários protestos em face da empresa. Muitos protestos em face da empresa. E eu dou uma pesquisada nesses protestos e eu vejo que são protestos com valores expressivos. Acendeu uma luzinha já. Se a empresa está protestada, é porque ela tem problema. Se eu comprar esse imóvel, pode ser que lá na frente eu venha a perder este imóvel por conta de um endividamento de alguma coisa assim. Como eu sou advogado, conheço um pouquinho dessa questão toda que envolve aí as restrições, os riscos da empresa, o que eu vou fazer? Não vou comprar um imóvel. Vou dizer, olha, não quero esse imóvel. Meu dinheirinho é tão precioso, eu ralo tanto para ganhar meu dinheirinho, não vou colocar esse dinheiro aí no imóvel para correr risco de perder o imóvel. Mas eu sou uma pessoa instruída. Ok? Muda a história, tira o professor Rogério e coloca uma pessoa leiga. A pessoa se apaixona pelo apartamento a um nível master, não sabe identificar exatamente esse risco todo, tá mal orientada, vai lá e bumba, compra o apartamento. Só que comprou o apartamento dentro do quê? Dentro do
termo legal da falência. A empresa não estava falida ainda, mas estava em vias de, as coisas estavam acontecendo, só que o comprador não enxergou isso e comprou o imóvel. Comprou o imóvel. Né? Esse imóvel, ele está fraudando o credor, ele tá, além de estar nesse nível todo, ele também está dentro do termo legal da falência. Né? Eu não poderia ter comprado esse imóvel dentro desse contexto todo, mas eu comprei. Ok? O que vai acontecer? Se alguém entrar com uma ação revocatória, que é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho lá, já estou entrando, se alguém entrar com uma ação revocatória, ocorre o quê? A grande possibilidade de eu perder esse imóvel. Eu vou perder esse imóvel. Por quê? Porque não poderia ter sido negociado esse imóvel. O falido, que na época não era falido, mas era um endividado, não poderia ter vendido. E eu não poderia ter comprado um imóvel de uma pessoa jurídica que está devendo. Porque quando eu compro esse imóvel, eu ajudo ela a lesar os seus credores. Ok? Ação revocatória, e eu teria o grande risco, ou não, a pessoa leiga lá teria o grande risco de perder efetivamente o imóvel. Bacana? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa coisa da ação revocatória. Finalidade. Qual é a finalidade da ação revocatória? Declarar por meio de sentença que julga ação revocatória. Olha lá que bonitinho. Ineficazes certos atos praticados pelo falido antes da falência. Declarar por meio de sentença ineficazes certos atos praticados pelo falido antes da falência. Trazendo os bens de volta para a massa e para a satisfação dos credores. Então essa é a finalidade da ação revocatória. Ok? Artigo 135 da Lei Falimentar, da Lei 11.101, né? Se o juiz dá a sentença dizendo que o bem vai voltar, cabe recurso de apelação, tá aqui, ó, né? Da sentença que julga a ação revocatória, cabe recurso de apelação no prazo de 15 dias também. Professor Rogério, a pessoa que está sofrendo uma ação revocatória, ela tem direito de se defender? De apresentar uma defesa, de apresentar uma contestação? Com toda certeza. O contraditório e ampla defesa é um direito de todos. A Constituição Federal nos garante isso. Ela vai ser ouvida. Porque pode ser que ela seja realmente uma compradora de boa-fé. Pode ser que todos aqueles protestos não apareceram porque o advogado da empresa era um advogado muito bom e entrou com liminares para poder limpar o nome, a empresa estava com o nome limpinho, nenhum protesto estava aparecendo ali. No entanto, a falência foi decretada por outras razões, por outros contextos. Pode ser que eu, que comprei o imóvel lá, não conseguia identificar, não conseguia enxergar a falência, era impossível enxergar a condição ali de devedor. Então eu tenho que apresentar todas essas defesas. Se isso acontecer, eu tenho certidões. Eu tenho certidões que deram negativas, então vou me defender. Então tem sim direito de defesa na ação revocatória, obviamente. Né? Só que tem que ser uma defesa muito boa, muito robusta, para que eu possa ter êxito. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Quem é que pode entrar com esse diacho dessa ação? Quem é que pode fazer esse estrago com o coitado do devedor lá, né? Não, o devedor não, o comprador do imóvel que comprou o imóvel no termo legal. O administrador judicial pode entrar com a ação revocatória. Se ele está analisando o processo, se ele está fazendo uma análise do processo, está analisando o processo, e ele detecta venda de imóveis, venda de bens, e ele vê que o período das vendas realizadas desses imóveis compreende ao termo legal, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com ação revocatória para poder anular essa transação fraudulenta. Ok? Muito bom. O que mais? Qualquer credor, vou grifar aqui, ó. Qualquer credor pode também entrar com ação revocatória. Eu sou credor, estou acompanhando o processo, observei que teve essa situação aí de vendas indevidas dos bens. Eu estou prejudicado, vou entrar com ação revocatória.
posso entrar com ação revocatória. Promotor de justiça. Poxa vida, professor, mas até o promotor de justiça sim, promotor de justiça. E se tiver menor? Tem menores que são credores, né? Os pais, por uma fatalidade, faleceram, os menores estão por representação, né? Sendo representados na falência com crédito gigante, com crédito alto. E aí o Ministério Público, o que ele faz? Ele tem que cuidar dos menores, os incapazes ali. Apesar de eles estarem sendo representados, tendo advogados e tudo mais, o Ministério Público começa a atuar a favor deles. No arquivo que a professora Juliana encaminhou para vocês, da recuperação judicial que convolou em falência, em vários momentos, mensalmente ali, e não mensalmente, mas em vários momentos, o juiz pede o parecer do Ministério Público. Pede para que o Ministério Público intervenha na recuperação judicial, opine na recuperação judicial. A mesma coisa acontece no processo falimentar, principalmente se tem menor envolvido. Então o promotor de justiça pode sim promover uma ação revocatória. Tem capacidade para isso sim. Ok? Muito bom. E o próprio juiz de ofício, juizão de ofício, eu acabei marcando aqui a parte de baixo da decadência também. Não tem problema. Vamos lá. Administrador judicial, qualquer credor, promotor, ou até mesmo pelo próprio juiz, essas são as pessoas que podem pedir a revocatória, entrar com a ação revocatória para cancelar o ato que foi praticado dentro do termo legal da falência, ok? O prazo é um prazo decadencial, que já está até grifado aí. Grifei por antecipação. Tá grifadinho aí. E esse prazo decadencial é de 3 anos. 3 anos contados da onde? Contados da decretação da falência. Artigo 132 da Lei Falimentar, da Lei 11.101. Decretou a falência, eu tenho 3 anos para poder anular os atos aí arbitrários praticados pelo credor, enquanto o devedor, enquanto estava lá na falência, desfazendo dos bens indevidamente. E se eu sou credor, eu vou para cima para anular o negócio, para poder ter acesso direitinho lá aos respectivos bens. Ok? Aí, se você estiver um dia se deparando com essa situação, você, tanto sendo advogado da falência, ou estando acompanhando aí a parte contábil de alguma empresa credora, se você observar que teve alguma coisa nesse sentido, teve algum contexto nesse sentido, pode pedir para o advogado entrar lá com ação revocatória. Ou ainda te procurou no escritório o cara que está sofrendo ação revocatória, né? Comprou aí no engodo, distraído, ou até mesmo mal intencionado mesmo, comprou um imóvel de uma empresa que veio a falir e ele precisa se defender na ação revocatória. Você também já sabe que tem todos esses caminhos aí. E o prazo é 3 aninhos. Decretou a falência decretada, eu tenho 3 anos para anular aquela transação que houve naquela respectiva situação. Ok? Prazo decadencial. Bacana? Muito bom! Vamos lá então para o material, para a gente ver o que mais que tem pela frente aí. Classificação dos créditos. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre a habilitação. Queria falar um pouquinho sobre a habilitação, prometi para você que eu ia falar e vou falar. Vamos lá. O juiz, quando decreta a falência, ele até dá um prazo lá para o próprio falido indicar quem são os seus credores. Eu já estive em várias falências, já atuei em várias falências, em que um dos despachos, às vezes na própria sentença, às vezes num despacho posterior, às vezes até por determinação do administrador judicial, ele vem para o falido e fala: diga para quem você deve. Me indique quem você deve. Igual aquele esqueminha que a gente faz na recuperação judicial, aquela planilha dizendo, olha, devo para esse tanto de tal data, tal. Mais ou menos isso que é pedido também na falência, ok? Mas assim, a parte até vai cumprir isso aí, porque ela não quer se indispor com o administrador, né? Mas
não precisa ter, ou normalmente não se tem, aquela cautela toda, né? De colocar exatamente tudo ali. E às vezes também o empresário já está falido, já está arrebentado ali mesmo, já está sem grana, às vezes até para bancar o advogado dentro do processo de falência. Então ele faz uma coisa meia boca e fica uma meia dúzia de 10, meia dúzia de 10 ou 20 aí de fora. E aí, como é que fica esse povo? Esse povo ele vai ter que correr solo, vai ter que correr sozinho, vai ter que ir lá e falar: excelência, eu também tenho crédito. Eu estou aqui também para habilitar o meu crédito. Então, se vem a planilhazinha, fica um pouquinho mais fácil de organizar a coisa. Mas em regra geral, quem é credor da falência é que tem que ir lá habilitar o seu crédito. Quem que é credor da falência que tem que correr lá, atravessar uma petição com o seu título, você tem que ter o título de crédito, né? Com o seu título, com o seu direito creditório ali, pedindo para o juiz habilitar o crédito. Por que habilitar o crédito? Porque habilitando o crédito, eu entro numa fila para poder esperar ver se sobra alguma coisa para eu receber dentro da falência. Ok? E esse período de habilitação, ele vai embora. Ele vai embora. Você vai habilitando o crédito até acabar o dinheiro na falência, você vai habilitando o crédito. O ideal é que você chegue rápido, porque quem chega primeiro vai participar dos primeiros rateios. Né? Vamos supor que a falência esteja redondinha, esteja rápida, já arrecada os bens, aquela coisa toda, tal. De repente tem um leilão. E foi arrecadado, sei lá, 500 mil no leilão. Esses 500 mil já vão ser divididos entre aquelas pessoas que já estão ali na fila. Se tem um credor retardatário, tem um credor que ainda não habilitou o crédito, e ele vem habilitar o crédito depois que já teve esse primeiro rateio, ele perdeu o rateio. Né? O direito não atende aquele que tarda, e o rateio não espera aquele que tarda também. Com o dinheiro arrecadado ali, vai pagar os que já estão no processo, os que já estão ali envolvidos em todo o processo, concorda comigo? Mas tem habilitação. Tem, pode vir depois, vai habilitando, vai fazendo toda a coisa ali. Ok? Muito bom. Hipoteticamente, todo mundo se habilitou, ou quase todo mundo se habilitou, a falência está caminhando, já teve bens arrecadados, fizeram o inventário dos bens, e aí começa um procedimento chamado realização do ativo, que a gente vai estudar no próximo bloco, mas já vou antecipar um pouquinho aqui para vocês entenderem o contexto. O que é a realização do ativo? A realização do ativo é a venda do patrimônio da empresa. A empresa vai ter o seu patrimônio vendido para arrecadar a grana, para poder ter o retorno financeiro, e arrecadando essa grana vai pagar os credores. Ok? Muito bem. E esse pagamento não é um pagamento aleatório, não é um pagamento largado, jogado. É um pagamento que é organizado e organizado dentro dos aspectos legais, dentro de um contexto legal. Existe uma ordem de pagamento e uma ordem de pagamento com preferência para pagamentos. Aqueles que a lei entende serem mais necessitados vão receber primeiro. E aqueles que a lei entende que são menos necessitados vão receber depois. Mas por que isso, professor Rogério? Porque é óbvio que se a pessoa faliu é porque ela está sem patrimônio, se a pessoa faliu é porque ela não tem grana, ela não tem grande coisa não. Então, 90% das falências, e eu não estou exagerando não, hein? Você não consegue pagar 30% dos seus credores. Né? Então, esse 30% de potencial financeiro, de patrimônio, tem que ser destinado a quem realmente precisa disso. E aí você tem aquelas pessoas mais necessitadas e com maiores privilégios no início da fila e depois vai descendo essa fila toda. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Se você chegar para uma pessoa leiga e perguntar assim, quem recebe primeiro numa falência? Né? Às vezes até advogado mesmo, mas que não estudou direito empresarial, não conhece a Lei 11.101. Você fala, quem recebe primeiro na falência? Ele vai encher a boca e vai falar assim, o crédito trabalhista. O crédito trabalhista é o primeiro a receber, o credor trabalhista é o primeiro a receber na falência. Isso é uma meia-verdade. Tem gente que recebe primeiro do que ele ainda, né?
No grupo dele, vamos dizer assim, no grupo dele ele é o primeiro. No grupo dele ele é o primeiro. Só que o problema é que existe um grupo antes. Antes de chegar no grupo ao qual o primeiro é o trabalhista, nós temos um grupo antes. E esse grupo acaba recebendo primeiro. É mesmo, professor Rogério? É isso mesmo. Nós podemos dividir os credores numa falência em dois grupos grandes. O grupo do credor concursal, guarda esse nomezinho na cabeça. Depois eu vou mostrar no material também, mas guarda esse nomezinho na cabeça. Credor concursal e o credor extraconcursal. Credor concursal e o credor extraconcursal. Guardou isso na cabecinha? Muito bom. Vamos lá para o material, que aí eu vou dissecar isso para vocês direitinho. Tá aí o materialzinho, né? E aparece aí, ó, classificação dos créditos, não é isso? E aí a gente tem o extraconcursal, que é o artigo 84, e nós temos o concursal, que é o artigo 83. Extraconcursal, concursal. E sabe quem recebe primeiro? Quem recebe primeiro é esse cabra aí, ó. Opa, a tela tá escura. Deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui em mim. Acabei fechando a tela lá. Deixa eu abrir a tela. Tela de novo. Aê, agora sim. Esse cara aí, ó. Extraconcursal. O extraconcursal recebe primeiro. Por que extraconcursal? Porque ele está fora do concurso de credores. Extraconcursal está fora do concurso de credores. E como assim fora do concurso de credores? O extraconcursal são aqueles credores que nasceram depois do decreto de falência. Faliu, a empresa faliu. Se ela faliu é porque ela deve para um monte de gente. Concorda comigo? Ela deve para um montão de gente. Esse montão de gente todo é o que nós chamamos de credores concursais. Só que existem alguns credores que nasceram antes da falência ser decretada. Por isso que é extraconcursal. Professor, não entendi. Vou explicar. O administrador judicial, você acha que ele trabalha de graça? Não, lógico que não. E nem tem que trabalhar de graça. Ele é o profissional que vai ralar ali no processo falimentar, vai batalhar efetivamente ali para as coisas caminharem, acontecer dentro do processo falimentar. Então, o administrador judicial é um extraconcursal. Ele vai receber primeiro. Os honorários do administrador judicial, o primeiro dinheirinho que entrar, a primeira grana que aparecer dentro da falência, vai pagar o administrador. Por exemplo, se teve gasto de transporte para poder tirar os bens de um lugar e colocar no outro, se teve que alugar um galpão para poder alocar os bens até a data do leilão, se teve que pagar algum tributo, alguma coisa que originou ali depois do decreto de falência, tudo isso é extraconcursal. O leiloeiro ele não vai ter a comissão, ele não vai ter lá os honorários dele, né, de leilão, também tem que pagar o leiloeiro. Se precisa fazer um edital, convocação, uma coisa, tudo isso são despesas da massa falida. São despesas que vieram depois que a falência foi decretada. E tudo isso a gente chama de extraconcursal. Entrou dinheiro no processo falimentar, entrou uma graninha no processo falimentar, primeira graninha que entra, quita todo esse povo. Paga todo o extraconcursal. Quitou o extraconcursal, aí sim entra no concursal. Bacana? Então, se alguém um dia perguntar para você assim, quem que recebe, você que é especialista em direito empresarial, quem é que recebe primeiro na falência? Você vai encher a boca e vai dizer assim, primeiro recebe o extraconcursal. Sobrando dinheiro ainda, entra no concursal. E aí sim, no concursal, o credor trabalhista. Ok? Muito bom, vamos fixar isso então. Telinha para a gente fixar
essa encrenca toda aí. Está aqui o extra concursal, artigo 84 da Lei Falimentar, e está bem claro aqui para você não esquecer nunca mais, ó, surgem após a falência e são pagos antes de quaisquer outros. Antes de quaisquer outros. Que é, ó lá, a remuneração do administrador judicial e dos seus auxiliares, né? Grifa auxiliares aí, meu amigo. Dos seus auxiliares, aí. As despesas com arrecadação, administração e a realização dos bens, que é a venda dos bens. Custas judiciais em processos nos quais a massa foi vencida. Tributos devidos pela massa por fatos geradores ocorridos após a decretação, créditos trabalhistas e acidentários relativos aos empregados na massa, porque pode ser que ocorra também isso na massa, ou seja, são todas despesas posteriores ao decreto da falência. Se é posterior ao decreto da falência, não é concursal, é extra concursal. E recebe primeiro, recebe em primeiro lugar. E aí a gente chega nos concursais, que é o artigo 83 da Lei 11.101 lá de 2004, ok? Muito bom! Comigo para eu falar um pouquinho para você sobre esses concursais. Muito bom. Olha que interessante, né? Nós vimos lá no pedido de falência que quem pede a falência pela impontualidade é o credor que tem um título de crédito, né? Tudo bem que o credor trabalhista também tem um título de crédito, tudo bem que o fisco também tem um título de crédito, né? A CDA é um título de crédito para se executar na esfera fiscal. A sentença trabalhista ela também pode ser executada, pode ser até objeto de protesto, né? Mas não é muito comum. Não é muito comum se fazer isso, né? Principalmente na trabalhista, protestar uma sentença. Então, esse mundo trabalhista, esse mundo fiscal, ele fica um pouquinho às margens da impontualidade. Garanto para você que quem normalmente entra com o pedido de falência é o credor quirografário. Quem que é o credor quirografário? O credor quirografário é o credor do papel. É o credor do cheque, da nota promissória, da carta, né? Da letra de câmbio. Esse é o credor quirografário. É o credor do título de crédito extrajudicial, do título de crédito ali do cotidiano, aquela coisa toda, credor chamado quirografário. Guarda bem esse nomezinho na sua cabeça. Quirografário. Daqui a pouco, meu amigo, você vai ver em que momento que o quirografário recebe. Tá aí um cara que não leva nada da falência. É chato até dizer, eu dou risada porque acaba sendo engraçado dentro do contexto, né? O cara que brigou, o cara que efetivamente lutou para a falência acontecer é o cara que acaba não recebendo nada. Mas guarda bem essa palavrinha, quirografário, esse contexto do credor, que daqui a pouco você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Vamos pro template. Template. Aí, vamos lá. Primeiro da fila. Quem que é o primeiro da fila a receber nos concursais? Tá aqui, ó. O credor de acidente do trabalho e créditos trabalhistas. Esses são os primeiros a receber. Aqueles credores trabalhistas, né? O crédito acidentário, o crédito trabalhista, primeirão a receber lá. Ok? Também, né? Também terão aqui, ó, deixa eu ver. Blá, blá, daqui a pouco eu falo dos 150. Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. Final da fila. Tá? Então, comprar crédito não me dá privilégio do começo da fila. O começo da fila é só para quem é efetivamente credor trabalhista.
Agora, quem também está no começo da fila, e os créditos dos representantes comerciais, dos autônomos, terão a mesma natureza de credor trabalhista. Então, os autônomos, os representantes comerciais recebem também lá em primeiro lugar. Mas tem um limite para receber em primeiro lugar. Qual é o limite para receber em primeiro lugar? 150 salários mínimos por credor. Explico. Vamos lá. Eu tenho R$1 milhão de crédito trabalhista. Tô bonito. R$1 milhão de crédito trabalhista. Vou receber em primeiro lugar R$1 milhão? Não, não vou. Vamos colocar o salário mínimo a R$1.000, fazer conta redonda. 150 salários mínimos, 150 mil. Vai dar um pouquinho mais agora. É isso que eu vou receber. Mesmo eu sendo credor de R$1 milhão, em primeiro lugar, eu vou receber 150 mil. Quanto que falta? 850 mil. 850 mil eu vou pro final da fila. Entenderam? Então, o crédito trabalhista eu recebo em primeiro lugar? Recebo. Só que existe um limite para isso. Eu recebo em primeiro lugar até 150 salários mínimos. Até 150 salários mínimos eu vou receber em primeiro lugar. Mais do que isso, o meu crédito vai para o final da fila. Eu vou receber lá junto com o crédito quirografário. Bacana? Resumo da ópera. Quem que recebe primeiro no concursal? O credor trabalhista. Quem é o credor trabalhista? O credor do assistente de trabalho, o credor dos direitos trabalhistas, o representante comercial, o autônomo, todos aqueles que trabalham, não precisa ter vínculo empregatício, que trabalham e estão ali buscando o seu sustento perante a massa falida. Eles recebem em primeiro lugar. Limite de valores, até 150 salários mínimos. O que passa 150 salários mínimos, final da fila. Ok? Muito bom. Vamos para o template. Templetinho no ar. Quem recebe em segundo lugar? Em segundo lugar, recebem os credores de garantia real. Quem é o credor de garantia real? Quem que é o credor de garantia real? O banco, né? Pode ser outro? Até pode, mas normalmente é o banco que exige garantia real. Você vai pegar um dinheiro lá, ele quer o imóvel em garantia. Se você deu esse imóvel, se o falido deu esse imóvel em garantia, ele vai receber em segundo lugar. Todo o crédito? Não. Até o limite do bem que foi gravado. Até o bem que foi dado como garantia, até aquele valor. Tá? É assim que funciona. A mesma coisa com os credores garantidos por hipoteca, penhor, anticrese, né? Geralmente o credor bancário, mas tem que ser garantia real. Se é uma hipoteca com garantia real, um penhor com garantia real, vai receber em segundo lugar até o limite da garantia. Explica melhor, professor Rogério. Explico. Vamos lá. O crédito do banco é R$1 milhão. Só que eu não tinha R$1 milhão para dar em garantia, eu dei minha casa de 500 mil. A casa, o imóvel da empresa, sei lá, tem que dar o exemplo da empresa. Beleza, dei um imóvel da empresa de 500 mil. Em segundo lugar, quanto que o banco vai receber? 500 mil. Em segundo lugar, o banco vai receber 500 mil. Não 1 milhão, ele vai receber até o valor da garantia que ele tem. Ok? Muito bom. Telinha, vamos lá. Na telinha, terceiro lugar, os credores fiscais e parafiscais. A União, o Estado, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, os credores das fazendas, municipal, estadual e federal, recebem em terceiro lugar. Ok? E as suas autarquias também, né? Se estiver devendo para uma autarquia municipal, estadual ou federal, também recebem em terceiro lugar. Só que tem uma coisa, não é tudo. Eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar as multas tributárias, arranco as multas tributárias, né? E é o principal apenas que eu pago em terceiro lugar. Tá? Também tem os créditos previdenciários também são pagos em terceiro lugar. Mas tudo sem multa. Deixa eu ver se eu consigo grifar de novo aqui. Tudo sem multa. Tudo sem multa. A multinha aí, ó. Aqui vai pagar tudo. Grifo de novo, ó. Sem as multas.
multas. Ok? Então, o crédito puro, né? Para quem conhece um pouquinho da esfera tributária, para quem conhece um pouquinho da questão que envolve a esfera tributária, as multas no direito tributário são muito pesadas. Então você tem multa de 100%, 150%, multa qualificada chega a 150%. Então eu estou devendo 100 mil de impostos, tem 150 mil de multa. Vai a 250 mil. O fisco vai receber 250 mil em terceiro lugar? Não. Vai tirar 150 mil que é multa, vai para o final da fila a multa, e eu vou receber o quê? Vou receber 100 mil reais. Ok? 100 mil reais. O nosso horário está estourado, já passou rápido, né? Voou, já estou estourado aí nos 50 minutinhos. Eu só vou mostrar uma coisinha e eu vou parar em crédito quirografário. Combinado? Então, aqui, ó, em primeiro lugar, trabalhista, segundo lugar, garantia real, terceiro lugar, o pessoal do fiscal e correlatos aí situando as multas. Aí, em quarto lugar, os credores com privilégio especial, que é o artigo 964. Em quinto lugar, os credores com privilégios gerais, que é o artigo 965. E olha que beleza! Em sétimo lugar é que se encontram os quirografários. Os quirografários, eu tô louco para dar essas telas pretas agora, eu aperto o botão aqui da telinha preta. Os quirografários recebem em sétimo lugar. Olha que loucura isso. Recebe em sétimo lugar. Ok? Vamos pro break, vamos tomar um café, dar uma relaxadinha. E aí eu volto, passo de novo aí toda essa escalinha de pagamentos aí, e a gente pega firme e segue dos quirografários aí pra frente, ok? Abraço para você, daqui a pouquinho eu tô de volta, rapidinho, só para tomar uma água mesmo, um cafezinho, pra gente cumprir aqui os horários, e eu já tô de volta pro nosso segundo e último bloco aqui da aula, que conclui também a parte de falência. Já volto já. De volta aqui nos estúdios da Faculdade Legale, com a sua pós-graduação de Direito Empresarial com contabilidade societária. Minha querida turma presencial, turma aconchegante, turma gostosa, que a gente está sempre aí no dia a dia batendo um papo pessoalmente, né? Nasce até um clima de amizade, um clima diferente da coisa do presencial. Hoje separado aqui, hoje nas últimas aulas aí, separado aqui por uma tela, né? Tem uma telinha entre nós. Eu estou falando desse lado da tela e você está aí do outro lado da tela. Mas saiba que a consideração é a mesma, né? Que o ânimo da aula em ensinar, em passar conhecimento é o mesmo. E acredito eu que nós estamos sem prejuízo nenhum. Fora a saudade, fora essa coisa do contato pessoal próximo, aí o conteúdo tá excepcional. Inclusive eu tô curtindo pra caramba, sabia? É verdade. Confesso para você que quando eu vim pro primeiro bloco, eu tava meio cansadão, né? Porque o escritório aqui tá um arrepio. Como eu falei para vocês, nunca trabalhei tanto quanto eu tô trabalhando agora. Porque, poxa vida, a minha advocacia é uma advocacia empresarial, né? Então atendo o empresário, como vocês também que estão aí sabem o que eu tô dizendo, né? Então é um corre-corre lascado. Eu gravo as minhas aulas aqui para vocês no finalzinho do dia, comecinho da noite. Cara, tava cansado de um jeito, olha, de um jeito. Começou a aula, parece que o cansaço vai embora, as coisas vão melhorando, você vai ficando mais animado. É uma coisa maluca essa coisa do magistério, para quem gosta, realmente é uma coisa muito fortificante, vamos dizer assim, né? E hoje eu tô agora zen, fui pro café, tomei um cafezinho, voltando agora bacaninha pra gente poder fazer esses últimos 50 minutinhos desse próximo bloco aí com muita coisa bacana para você que tá do outro lado da tela. Ok? Muito bom. E nós estamos falando sobre o que mesmo? Classificação, né? Classificação dos créditos para pagamento. Aí eu vinha dizendo para vocês que são dois grupos, não é isso? Dois grupos, um grupo extraconcursal que recebe primeiro, são aquelas pessoas que trabalham na falência, que nasceram depois do decreto da falência, mas são aquelas pessoas que trabalham para a falência, estão envolvidos com o momento do processo falimentar propriamente dito. E aí depois, esse é o extraconcursal.
Aí a gente entra onde? No concursal. E aí dentro do concursal vem primeiro lugar quem? Crédito trabalhista até 150 salários mínimos, sendo que nesse crédito trabalhista também envolve o autônomo, também envolve o representante comercial, né? E se por um acaso eu tenho um crédito superior a 150 salários mínimos, o que acontece comigo? Final da fila. Vou para o finalzinho da fila. Ok? Esses são os primeiros. Em segundo lugar, quem é que recebe? O credor com garantia real. O que é garantia real? É quando eu dou um imóvel, né? Garantia real é imóvel. Eu dou um imóvel ao banco, ou a, sei lá quem seja, eu entrego o meu imóvel como garantia real da dívida. Até o valor do imóvel eu recebo em segundo lugar. O imóvel vai ser vendido, vai ser rateado, mas até aquele valor do imóvel eu recebo em segundo lugar. É garantido para mim aquele respectivo valor. Ok? Muito bom. Terceiro lugar, quem que é mesmo? Em terceiro lugar nós temos a figura do fisco. A fazenda municipal, a fazenda estadual, a fazenda federal recebe em terceiro lugar. Só que o crédito bruto apenas corrigido e com juros, né? Juros legais e correção, sim. Agora, a multa tributária, que é uma multa alta, que pode chegar a 150%, multa para o final da fila, só paga o crédito bruto e pronto, ok? Em quarto lugar, crédito privilegiado especial. Em quinto lugar, o crédito privilegiado convencional. E em sexto lugar, paramos aí. Em sexto lugar, quem que é? O credor quirografário. O cara que contratou advogado, pagou para o advogado, né? Que a gente não trabalha, não sei se você sabe, mas a gente não trabalha de graça. Pagou para o advogado, gastou grana com o advogado para poder pedir a falência. Foi decretada a falência, olha que loucura, foi decretada a falência, é capaz dele ter até outros ônus, né? Algum depósito de garantia do administrador judicial, alguma coisa, ele ainda vai ter que pagar para a falência poder seguir, porque foi ele que pediu a respectiva falência. E, na verdade, esse cara da falência, na verdade, ele não vai receber nada. Possivelmente ele não vai receber nada. Só se for uma falência muito legal, uma falência muito gordinha, muito abastada, né, de grana, para ele poder receber alguma coisa. Caso contrário, senta e chora. Ele só ficou com o trabalho, não vai receber nada. Porque pensa comigo. Pagar todo o trabalhista. Tudo bem que é até 150 salários, mas mesmo assim, pagar todo o trabalhista, quitou o trabalhista. Quitado o trabalhista vai para garantia real. A maioria dos bancos só empresta dinheiro com garantia real. Vai tomar também uma boa perda do patrimônio, lá vai para os bancos. Se sobrou alguma coisa, acaba no fisco. Porque ninguém fale sem dever imposto, gente. A gente sabe disso, a gente está no cotidiano, a gente vê isso. A empresa, a primeira coisa que a empresa sofre ou ainda deixa de pagar é a parte tributária, acaba sendo a parte tributária. Se eu estou apertado, em vez de eu pagar salário, eu vou pagar o tributo? Não, em vez de pagar o tributo, eu vou pagar salário. Em vez de eu pagar o banco, porque o banco vai me emprestar mais dinheiro, eu preciso do banco fornecedor. Nessa escolha toda, é errada essa escolha, totalmente errada. Mas nessa escolha toda, quem que acaba ficando para depois? O fisco. Então a empresa, quando tem a falência decretada, quando chega no momento de decreto de falência, ela tem dívida tributária. Inevitavelmente ela tem dívida tributária. E essa dívida tributária vai comer, em terceiro lugar, o que sobrou ali ainda de dinheiro. Né? Então, é uma situação muito delicada. Aí vem ainda o crédito privilegiado especial, comum, quando chega no quirografário, não tem nada mais. Acabou. Eu vou até falar disso um pouquinho para frente, vou até adiantar o tema, mas lá na frente eu vou falar disso de novo, né? Ainda dentro desse nosso bloco aqui. Tem um prêmio. Você acredita nisso? Existe um prêmio. Se a empresa consegue pagar o quirografário. Aliás, se ela consegue pagar 50% do quirografário. Se ela paga 100% do trabalhista, 100% do garantia real, 100% do tributário e 50%, vem, né? E 50% do quirografário, tem um prêmio, a empresa se recupera. Encerra a falência, se ela conseguiu pagar 50% do quirografário, depois de ter pago todos aqueles lá. A recuperação automática.
Não que a empresa se recupere, mas o falido se recupera. Ele pode abrir outra empresa. A lei diz isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho para frente. Para você ver como é difícil pagar o quirografário. Ou seja, tadinho, coitado do quirografário. Né? Esse aí não vai receber mesmo. Mas vamos para o template. Vamos para o template que a gente precisa acabar o material do bloco 1 ainda, né? Dentro aí do contexto do bloco 1 ainda, a gente tem aqui a figura do credor quirografário. Quem é esse cara? É aquele crédito sem privilégio ou sem garantia alguma, o credor do papel, quirógrafo do grego papel, né? Exemplos, vamos lá. O credor do cheque, o credor das notas promissórias, letras de câmbio, muito mais comum na nossa realidade atual, as duplicatas. E aí entra, lembra que eu falei final da fila, então, os saldos residuais de créditos privilegiados acima, entra tudo aqui nesse bolo trabalhista, vira crédito. Lembra? Se você cede o crédito trabalhista para alguém, aquela coisa, fica tudo aqui nesse sexto lugar. Ok? E vamos para a fila. Fila anda, vamos seguir com a fila. Depois nós temos, em sétimo, as multas contratuais e penas pecuniárias, inclusive o quê? As multas tributárias, né? Ficam aqui em sétimo lugar. E, por último, olha que beleza, os chamados credores de crédito subordinados. Quem que é esse cabra aí? O crédito de sócios, né? Às vezes o sócio empresta dinheiro para a empresa, né? Administradores, sem vínculo empregatício, são todos chamados de créditos subordinados, porque estão ligados à direção da empresa e tudo mais. Esses vão receber em último e derradeiro lugar. Só repassando de novo aqui com vocês, credor acidentário, credor com garantia real, credor fiscal e parafiscal, credor com privilégio especial, credor com privilégio geral, credor quirografário, as multas contratuais e penas pecuniárias e os créditos subordinados dos sócios e administradores aí em último, exatamente último lugar. Essa é a ordem para pagamento dos créditos em uma falência. Exatamente essa ordem que é seguida aí. Ok? Bem, é isso. E é muito engraçado porque, assim, a falência só existe, só se mantém de pé, só se perpetua enquanto tem dinheiro. Enquanto tem dinheiro, a falência segue. Acabou o dinheiro, automaticamente acaba o quê? A falência. Não tem lógica se manter uma falência em funcionamento, em andamento, se acabou o dinheiro. Se todos os bens já foram expropriados, se todos os bens já foram vendidos, se tudo já foi realizado. Por que continuar com a falência? Né? Então vai vendendo, vai arrecadando, vai pegando dinheiro, vai pagando, paga quem der, como pode, aquela coisa toda, e a falência vai seguindo o seu caminho até acabar o combustível. Qual que é o combustível da falência? O dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a falência. Ok? Vamos pro template, que agora é para começar efetivamente o bloco 2, né? Eu tô atrasadinho aí com a matéria, mas sem problema algum, que entre nós aqui a gente se entende. Aí sim, ó, bloco 2. O último bloco da segunda aula aí sobre falência. E neste bloco 2, nós vamos começar falando desta figura danada aqui, ó, danada, a autofalência. Autofalência. Muito bom. Nós vimos, vou deixar até a autofalência lá, deixa lá na telinha lá, ó, a autofalência, é isso. No materialzinho enviado para vocês, daquele processo de recuperação judicial, o pedido de convolução, ele se assemelha muito a essa situação da autofalência, né? Tinha sido dada a recuperação judicial. A recuperação judicial estava caminhando bonitinha, certinha.
Só que o que o empresário enxergou? O que o empresário percebeu? Que ele não ia ter fôlego. Acabou o fôlego, aliás, não ia ter fôlego. Não tinha mais fôlego, não tinha mais como seguir em frente. Não estava mais honrando nada. Não ia mais adiantar o sacrifício, o esforço. Ele falou, olha, estou entregando os pontos. Eu quero a convolução. Petição, o advogado atravessou uma petição dizendo, quero a convolução, a transformação em falência, porque não dá mais para ir em frente. No caso em tela, nós não temos uma recuperação judicial fracassada e um pedido de convolução. Nós temos um empresário que sequer entrou com a recuperação judicial. Ele sequer tentou a recuperação judicial. Ele simplesmente percebeu que não dava para ir em frente. Entregou, popularmente dizendo no dito popular, ele entregou os pontos. Falou, não quero mais. Não quero mais. Pode ser uma atitude... não é essa palavra que eu queria usar, mas uma atitude covarde, você está entregando os pontos da empresa. Mas também pode ser uma atitude inteligente. Porque assim, você tem que saber a hora de parar. Saber a hora de parar é muito importante. Né? Você pega até os atletas, não tem os atletas aí? Os atletas que pararam na hora certa ficaram bem pra caramba, com o nome legal. Tá? Os atletas que insistiram perdem um pouco do brilho. Né? Insistir, não, vou mais um pouco, vou de novo, perde o brilho. Né? Vou dar um exemplo bobo aqui também, nem acompanho tanto essa coisa de UFC aí, mas o Anderson Silva, né? O Anderson Silva tinha vamos dizer assim, uma fama de não ser derrotado, aquela coisa toda, foi até perder, né? Perdeu uma luta, perdeu outra tal. Ainda é um mito, ainda é, mas se tivesse parado um pouquinho antes, deixado de lutar um pouquinho, parava lá em cima, né? Parava como um vitorioso, não como um cara que um dia foi vitorioso. Tem essas coisas, né? Então a mesma coisa, se você vir pro lado empresarial, às vezes você insistir demais com a coisa, não é legal, né? Então é um caminho. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o cara desistiu do negócio. Não, às vezes ele foi inteligente em parar naquele momento, não dava mais. A coisa degringolou ao ponto que não tem mais como ir em frente. E às vezes a gente se depara com essas situações no escritório. Às vezes chega o cara louco para parar, para fazer, e fala, não pode, tem caminhos ainda. Agora tem outros que você fala, não, chegou num ponto que não tem jeito mesmo. Não tem como mesmo, né? E aí ele vai lá perante o juiz, contrata um advogado, via petição, ele fala para o juiz, excelência, não consigo mais seguir, eu quero a minha autofalência. Ok? Templetinho, vamos lá para o template. O devedor empresário, tem que ser devedor empresário, porque é só isso que submete a lei 11.101. O devedor empresário, em crise econômico-financeira, que julgue não atender aos requisitos para pleitear uma recuperação judicial. Olha essa palavrinha aqui, é um comando, né? É um comando. Deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguir da atividade empresarial, acompanhando aí o quê? Todos os documentos que comprovam a situação que ele está alegando, ok? Isso é o que nós chamamos de autofalência, ou seja, não dá mais para o empresário, né? E também não é só falar, né? Ele tem que demonstrar, ele vai chegar lá e vai dizer, olha, é isso, tá aqui as provas, tá aqui a minha situação financeira, a minha situação está assim, assim, assado, eu quero decreto de falência. O juiz vai analisar isso, e se o juiz entender que é o caso de um decreto de falência, o juiz vai decretar a falência. Ok? É uma opção? É uma opção drástica. Mas, enfim, é assim que funciona. Eu, muitas vezes, recomendo a não autofalência. Eu estou sendo sincero com você aqui. Eu recomendo a não autofalência, e sim uma tentativa paralela, né? Deixar a empresa quietinha, tentar diversificar a atividade, trabalhar uma outra empresa, um outro... Tem vários caminhos, né? Que
para não chegar a essa coisa mais drástica da autofalência, porque a autofalência implica em crime falimentar, implica em negativação mega do nome, em desgaste, em custo, né? Porque o empresário vai pedir autofalência, ele precisa de um advogado que o represente. Para nós é bom, é trabalho. Mas para o empresário é custo, ele vai ter um custo, porque ele não pode simplesmente pedir autofalência e abandonar tudo. Se ele pede autofalência e abandona tudo, ele pode se enroscar muito lá na frente. Né? Existem, se você pegar a parte final da Lei 11.101, tem os crimes falimentares. Estão ali as hipóteses e possibilidades de crimes falimentares. Né? Então não é brincadeira o negócio não, tem que estar muito consciente com tudo isso. Ok? Show de bola! Vida que segue, então falamos da autofalência e seguimos agora para a realização do ativo. Realização do ativo. É um nome técnico que significa o quê? Pagar, né? Pagar o que eu puder pagar. Só que para pagar, eu preciso ter dinheiro. Então eu preciso vender, eu preciso realizar o meu ativo. Fazer a realização do ativo é vender o patrimônio, vou vender todo o patrimônio, o que eu puder, o que eu conseguir vender, o que tiver de patrimônio para vender, para arrecadar dinheiro, e uma vez arrecadando esse dinheiro, quitar os meus credores, seguindo aquela ordem toda que a lei dá de prioridade do extra-concursal ao concursal trabalhista e vida que segue aí caminhando, ok? Vamos ver as modalidades, as possibilidades de venda que a lei dá, né? Apesar que assim, também dá para usar um pouco a criatividade aqui. Se você pega um administrador judicial mais criativo, credores mais criativos e existe alguma coisa interessante ainda na massa falida, dá para dar uma diversificada nisso. É possível, sim, dar uma diversificada nesse contexto todo que está aí. Mas em regra, não engessada, mas em regra, essas são as possibilidades de realização do ativo. Vamos lá. Alienação, a primeira possibilidade, isso está tudo no artigo 140, não estou falando da boca para fora não, tá? É tudo previsto na lei, tudo referenciado na lei. Então, o artigo 140 diz que a primeira possibilidade de realização de ativo, a primeira indicação para a realização do ativo, é uma tentativa de alienar a empresa toda. Uma venda inteira da empresa. Uma venda direta da empresa. No âmbito rural, é o que a gente chama de porteira fechada. Vender a fazenda de porteira fechada. Vende a fazenda com a casa, com todos os equipamentos, com os animais, tudo com que está gerando de porteira fechada. Quanto você quer na fazenda de porteira fechada? Fecha a porteira e entrega a fazenda. A lei diz, tente isso. A primeira modalidade, a primeira formatação, a primeira possibilidade para você vender o patrimônio da empresa que faliu é tentar vender tudo de uma vez só. Já pega uma bolada de dinheiro, já paga quem tem que pagar, acabou a falência. Para o administrador judicial é uma coisa fantástica, né? Se consegue fazer isso, uma coisa fantástica, ele não vai ter grande trabalho. Vai ter o trabalho inicial até essa mega venda, arrecadou, pagou, todo mundo recebe, ele sai feliz da vida com os honorários dele também, e vida que segue, né? Muito legal. Outras possibilidades, vamos lá. Outra possibilidade, não dando para vender a empresa de uma vez só, é a alienação das filiais ou unidades produtivas de forma isolada. Também porteirinha fechada, mas de uma forminha isolada, como um todo. Então eu tenho 10 filiais, eu vou vender cada uma das 10 filiais. Né? Então, filial de São Paulo, filial do Rio de Janeiro, filial de sei de onde, vou vendendo as filiais e vou fazendo dinheiro com a venda dessas filiais. É uma indicação. Primeiro eu vendo tudo. Não deu para vender tudo, vou vendendo as filiais. Não deu para vender as filiais. E aí? O que eu faço? Se não deu para vender as filiais, no terceiro momento aqui,
eu vou fazer uma alienação em blocos que compõem os estabelecimentos. Blocos que compõem o estabelecimento. Então vamos lá, vou vender todos os móveis de escritório, mas tentar vender tudo. Vender toda a frota de veículos da empresa. Vender todos os computadores da empresa. Vender todo o estoque da empresa, mas tudo. Bloco grande. Tá? Então veja, o 140 diz, tente primeiro vender toda a empresa de uma vez. Se não der para vender toda a empresa de uma vez, tenta vender as filiais fechadas, uma de cada vez. Não teve jeito? Tenta vender blocos, veículos, maquinários, computadores, móveis, sei lá, blocos. Não conseguiu? Aí, meu amigo, não tem jeito. Olha aí o último item, né? A alienação dos bens individualmente considerados. Aí vai pro varejão. Varejão, quem quer comprar só a tampa da bacia da sala do diretor compra e vai vendendo tudo que tem que vender. O importante é o quê? É fazer dinheiro. Isso que é o importante. Também existem algumas vendas especiais, né? Hoje, atualmente, ainda existem algumas vendas especiais. Por exemplo, um imóvel, né? O imóvel, é difícil você levar um imóvel a leilão. Vai realizar o ativo da falência, eu vou levar um imóvel a leilão. E é um imóvel muito grande, ou um imóvel que não é tão atrativo, ele é uma área gigante, numa região mais rural, só quem está interessado mesmo em uma atividade YZ para poder contratar. Às vezes ele vai para um leilão, 2 leilões, 3 leilões e não vende. Né? Existe hoje também a chamada venda especial. Principalmente de imóveis. O juiz busca um corretor de imóveis. Ou ainda o leiloeiro tem a liberdade de contratar um corretor de imóveis. E esse corretor de imóveis, ele vai atrás de várias pessoas, fixa um prazo, 30, 60 dias, para ele fazer o trabalho dele. E ele vai atrás de vários empresários, de várias pessoas que tenham interesse em comprar o imóvel, ele vai triar tudo isso, porque essa pessoa nem sabe que o imóvel está sendo vendido. Interessa para a pessoa, mas a pessoa não tem acesso à publicidade do leilão. Né? Então, ele busca esses interessados, conquista esses interessados, faz lá toda a sua propaganda, sua divulgação, e se ele trouxer essa pessoa formula uma proposta, se o juiz aprovar, é vendido para aquela pessoa. O leiloeiro ganha, o corretor ganha, tudo remunerado bonitinho, mas é uma forma diferente de fazer a coisa andar, de fazer a coisa seguir. Agora, para quem gosta de leilão, quem tem vontade de investir em leilão ou indicar um cliente para investir em leilão, o melhor leilão que existe para você poder comprar é o leilão da falência. Sabia disso? Se você comprar no leilão trabalhista, se você comprar no leilão lá no civil, de ações cíveis, execução, aquela coisa toda, normalmente o imóvel pode carregar alguma coisinha. Você comprou um apartamento, se deve IPTU, não vai vir com o IPTU, o IPTU quitado, você tem que pagar o IPTU. Se vem com água, luz, você tem que pagar água, luz, alguma coisa, tem que pagar. Né? Você está comprando o imóvel no leilão daquela pessoa que deve para o banco, mas não está quitando as despesas, as dívidas que tem lá relacionadas ao banco. Existe, você traz, dependendo de onde você está comprando, você está fazendo um negócio no leilão, traz algumas cargas. O próprio edital vai dizer isso, até débito de tanto, tal situação, papapá. Eu tive um cliente uma vez que comprou um terreno para construir uma fábrica e o terreno estava contaminado. Você acredita nisso? Comprou no leilão, feliz da vida, pagou direitinho, transferiu para o nome dele, da empresa, iniciou a obra, aí veio a fiscalização ambiental. A fiscalização ambiental coloca lá na terra os testes todos, solo contaminado. Acredita nisso? Perdeu o imóvel, solo contaminado. Ainda está brigando lá para ver se... Né, porque ele foi enganado. Porque o risco de quem compra também é um risco. Né? Quem compra também está exposto a esse risco. Né? Agora, no leilão é tudo diferente quando se fala em leilão falimentar. No leilão falimentar é tudo diferente. Por quê? Porque você compra um imóvel limpinho. O imóvel está limpinho.
O imóvel é da empresa. A empresa deve IPTU, deve água, deve luz, deve um monte de coisa. A empresa faliu. O IPTU vai ter que habilitar o crédito, a luz vai habilitar o crédito, a água vai habilitar o crédito, vai todo mundo lá na sua filinha esperando, rezando, para que sobre um dinheirinho para poder vir alguma coisa ali. E esse dinheiro, ele vem através do quê? Através da venda dos bens. Então, quando você vende o bem, a dívida do bem, que era a dívida da empresa, já está ali. Pegaram o meu raciocínio? Então, o bem sai o quê? O bem sai limpinho, sem dívida nenhuma, pois toda a dívida que estava ligada a esse bem está na falência. Está dentro da falência. Então, quando você compra qualquer bem na falência, o leilão da falência é um leilão fantástico, porque o bem sai para você limpinho, não sai com nenhuma mácula, com nenhum ônus, com nada sobre esse bem. É bem interessante isso, né? Muito bom. Realização do ativo. Realizar o ativo é vender tudo para poder fazer dinheiro e pagar, né? Então, 1, alienação em blocos da empresa. 2, alienação das filiais. 3, alienação em bloco dos bens. 4, alienação dos bens individualizados, fora as possibilidades novas, especiais aí de trabalhar com isso. Muito bom. Próximo template ainda está na questão da realização ainda, né? As modalidades de alienação. Então, você tem esses leilões aqui, tudo digital, gente. Hoje é difícil você ter um leilão físico, né? Então, o leilão por lances orais, ele é raríssimo, raríssimo. Os lances são lances digitais, né? São lances que ficam ali na internet. Você já viu um leilão virtual? Já teve a oportunidade de ver um leilão? É muito legal. Você entra no site, se habilita, porque você precisa estar cadastrado, você precisa ter o seu registro ali para você poder fazer o lance e até mesmo arrematar. E às 14 horas começa o leilão. Bum, começou o leilão, 14 horas. É das 14 às 14h30, das 14 às 15, depende de como o leiloeiro está coordenando virtualmente a coisa toda. E aí você fica ali. Você fica ali e vai dando os seus lances. Como é o lance oral, como acontecia no leilão oral, 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Você vai lá eletronicamente. Você fala, eu quero esse imóvel, 100 mil reais. Tchuca. Aí vem o cara e fala, 120. Aí você fala 125. Aí ele fala 126. Aí você fala 128, 129. E vai jogando. Aí chega um mais feroz ali para 200 mil. Aí você fala, caraca, meu, pior que vale. 210. E aí fica esse jogo até o final do leilão. Finalizado o leilão, aquele que deu o maior lance leva o imóvel, leva o bem que está sendo leiloado ali. Então, o leilão oral no universo digital é o lance que você dá por escrito ali no site do leilão. É bem bacana, é bem interessante. Muito bom. Quais são as outras modalidades? Vamos lá. Propostas fechadas. Nas propostas fechadas, não é igual eu falei para vocês aí, quem dá mais, não sei o quê, tal. Você não sabe o que está vindo do outro lado. Então você manda a proposta, só você sabe a proposta que você está dando. É segredo. Só você sabe a proposta que você está dando. Se, deixa eu inverter aqui. Voltei aqui. Se a proposta que você fez lá, né, vamos falar do online, que você fez lá em segredo for a maior, você leva. Se não for a maior, você não leva. Então você precisa caprichar na proposta. É outro estímulo, né? Você tem que caprichar na proposta para que a proposta seja efetivamente aceita. E por fim aí a coisa do pregão, que também, gente, o pregão também é coisa física. Né? O pregão é a instauração do leilão, né? O início do leilão, seja ele físico, seja ele virtual, ele começa aí com o chamado pregão. Bacana? Muito bom. Tudo isso aqui são modalidades para a realização do ativo, para fazer o dinheiro dentro da falência. Muito bem. Pagamento dos credores. No decorrer do processo, conforme o dinheiro vai entrando, né, são feitos o quê? Os rateios. Vai um pouquinho para cada um seguindo aquela ordem toda, né? Obedecendo o quê? A classificação dos créditos
e aí são pagos os credores. Então, praticamente, o pagamento dos credores é isso aqui. Praticamente, o pagamento dos credores é o que está aí na tela. Realizou o ativo, recebeu o dinheiro em mãos, olha a ordem de pagamento, de classificação e vai quitando. Acabou o dinheiro, acabou a falência. Acabou o pagamento naquela categoria trabalhista, desce para a garantia real. Acabou, quitou todo mundo na real, desce para fiscal. Quitou todo mundo na fiscal, esse cara é bom, hein? Quitou todo mundo na fiscal, quirografário. Passa pelos outros que são menores, quirografário. E assim vai caminhando a modalidade de pagamento na falência. Muito bom. Bora lá. Encerramento da falência e extinção da obrigação do falido. Muito bom. Eu já falei isso e venho falando isso no decorrer de todo esse bloco aqui, né? A falência existe enquanto existir o dinheiro. Enquanto o dinheiro estiver vindo, enquanto está conseguindo realizar o ativo, está pagando as coisas, a falência existe. Passou esse momento do dinheiro, passou esse momento de estar entrando o dinheiro, acabou a falência. Simples assim, não tem jeito, né? Mas aí existe todo um procedimento, né? Toda uma situação de prestação de contas, de fechamento, de balancetes, de inventários de bens para deixar tudo certinho e tal. E o juiz também recebe tudo isso e ele tem que aprovar essas contas, porque o administrador judicial, apesar de ser uma pessoa de confiança do juiz, ele está na qualidade de um servidor público, né? Ele está servindo aquelas pessoas, então ele tem que prestar contas. Né? O prefeito, todo o executivo não tem que prestar conta. Prefeito, governador, até o presidente da República tem que ter as suas contas aprovadas. Mesma coisa administrador judicial. Entra muito dinheiro para ele dar conta de tudo aquilo, né? Entra muito dinheiro para ele administrar, para ele distribuir, para ele pagar e despesa, então ele tem que prestar conta. E essas contas devem ser prestadas de uma forma contábil, né? Os contadores aí, de uma forma contábil, que demonstre isso bonitinho, certinho, e que seja fácil de aferir aí se está certo ou está errado. E aí cabe ao juiz dizer se está certo ou está errado, se aprova ou se não aprova as contas do administrador. Ok? Vamos ver um pouquinho disso no material, então. Vamos lá. Concluída a realização do ativo, ou seja, vendeu tudo que tinha que vender, o administrador judicial, olha que beleza, apresentará as contas finais, exatamente nos termos do artigo 154 da Lei de Falência. Ok? Vai isso para a mão do juiz. Com isso na mão do juiz, o juiz vai decidir por sentença. Olha que beleza aqui, ó. Por sentença, o juiz irá aprovar ou irá rejeitar as contas. Aprovou as contas, uhul, tudo certo, tudo beleza, deu beleza, vou embora, tal, pá. Rejeitou as contas, lascou, hein? Porque aí o administrador ele pode ser comprometido com isso, ele tem responsabilidade em cima do processo. Né? Então tem que aprovar, não aprovou, lascou. Tanto que desta não aprovação, cabe apelação, ele pode entrar com recurso para o tribunal aprovar a coisa. Tá? Se rejeitadas as contas do administrador, este vai fazer o quê? Responderá na proporção de sua responsabilidade. E essa responsabilidade é uma responsabilidade ilimitada. Vocês que estudaram isso comigo lá no Direito Societário, ilimitado significa o quê? Vai descer tudo em cima do patrimônio do administrador. Se ele fizer uma caca e a conta não for aprovada, e sei lá, furou em 2 milhões na conta toda, ele tem que ser responsabilizado. E o que significa ele ser responsabilizado? Significa que ele pode ter esse valor recaindo sobre o patrimônio dele. O patrimônio pessoal do administrador vai responder pela dívida. Ok? Por isso que tem que ser uma coisa muito certinha, muito bonitinha e tal. E outra coisa, essas contas são fiscalizadas pelos credores. Imagina, eu sou credor,
Tô na boca do gol ali para receber alguma coisa e não recebo. De repente eu olho as contas e vejo que o administrador desviou, sei lá, fez alguma coisa, 2 milhões. Esses 2 milhões foram no meu bolso. Eu era o próximo da fila, eu podia ter recebido isso aí e hoje está numa situação muito mais confortável, muito mais tranquila. Por causa de uma falcatrua do administrador, eu perdi. Não, eu posso, vou cutucar lá, vou fazer a coisa acontecer. Né? Então não é brincadeira também ser administrador, não. Se tiver uma falência bacana, uma falência legal, vai ganhar dinheiro. É uma profissão, né? A gente viu no comecinho da aula, da primeira aula lá de recuperação judicial, que você pode ter uma pessoa jurídica especializada em administração de falência, ou seja, existem pessoas jurídicas, sociedades, que são focadas nisso. O único objetivo da pessoa jurídica da sociedade é administrar recuperação judicial, é administrar falência. Então, é uma atividade rentável? Lógico que é uma atividade rentável, mas é uma atividade de muita responsabilidade. Por quê? É ilimitada a responsabilidade. Pisou na bola, vai responder com patrimônio pessoal. Ok? Muito bom. Vamos lá. Seguindo, julgadas as contas, será apresentado o relatório final, né? O relatório final. Aprovou as contas, contas aprovadas. Qual é o último ato do administrador? Apresentação de um relatório. Tudo que tem de ativo, tudo que tem de passivo, todas as obrigações, tudo certinho, tudo bonitinho, arredondando, finalizando o trabalho. E o juiz irá fazer o quê? Fala para mim. Irá encerrar a falência por sentença. Vai dar uma sentença encerrando a falência. Obviamente que desta sentença também vai caber recurso. Quem não gostou do encerramento, achou que não tinha que encerrar, vai rediscutir. Mas nesse momento a falência está concluída. A falência está terminada. Beleza? Muito bom. E olha esse tema aqui, ó. Extinção da obrigação do falido. Comigo. Primeiro ato, quando se decreta a falência, negativar o nome do falido, da empresa. Não é nem negativar, é informar todo mundo que a empresa faliu. Né? Se nesse momento de informar todo mundo que a empresa faliu, o sócio está ali colado na empresa, ele é sócio de uma empresa falida. Logo, o sócio também tem o seu nome marcado, também tem o seu nome negativado. Concorda comigo? Recai sobre ele uma mácula e recai sobre ele, inclusive, uma proibição. Que proibição é essa? De voltar a ser empresário. Não é só na recuperação judicial, tem aquele artigo da recuperação judicial que diz que se tiver algum sócio falido, não pode, não tem direito à recuperação judicial. Mas não é só isso, tem mais, vai além ainda. Né? Ele fica proibido de ser sócio em uma outra sociedade. Fica proibido de exercer atividade empresária. Proibido. Tá proibido. E proibido por um certo tempo. Né? É uma punição mesmo. Durante um certo tempo, ele não pode, né? Não pode exercer atividade empresária, não pode ser sócio de outra empresa. Mas, nessa vida, nada é para sempre. Concorda comigo? Nada é para sempre. E não poderia ser diferente na relação com o empresário falido. Ele também não pode ficar para sempre proibido de ter empresa, para sempre proibido de exercer atividade empresária. Tem que chegar uma hora que a punição dele vai acabar. E é um pouco disso não, é muito disso que nós vamos estudar agora. Como é que acontece a extinção? Quando é que ele se recupera e como é que se processa essa extinção? Já é o último ponto aqui da nossa aula para a gente poder finalizar, ok? Um pouquinho de paciência a mais para a gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá para o template. Templetinho aí. Ocorrerá a extinção da obrigação do falido? Primeiro, a qualquer momento, com o pagamento de todos os credores. Aí sim, hein? Aí sim. Pagou todos os credores, está recuperado. Imagina, trabalhista quitou tudo.
Garantia real quitou tudo, fiscal quitou tudo, os especiais todos quitou tudo, quirografário quitou tudo. Tá recuperado, ué. Pagou todo mundo. Pode amanhã voltar a ser empresário de novo. Tanto que para isso ele pode até pegar dinheiro de fora, se ele tiver patrimônio próprio, né? Ou, sei lá, ganhou na loteria, no meio do caminho desse negócio todo aí, bumba, ganha na loteria. Ele pode pegar um pedacinho para salvar a empresa dele, para tirar a pecha, a marca, a mácula de falido? Pode, eu acho que pode. Quitou tudo, tá recuperado. Muito bom. O que mais que nós temos aí? No ponto de baixo do template, depois de realizado o ativo... o que eu falei para vocês. Depois de realizado o ativo, se ele conseguir fazer o pagamento de 50% dos créditos quirografários, ele ganha um prêmio. Ganha um prêmio. Está recuperado. Está extinta as obrigações dele. Está recuperado. São as duas situações em que ele rapidinho está de volta. A qualquer tempo, com o pagamento de todos os credores, ou ainda se ele conseguir pagar 50% dos credores quirografários. Mas, meu amigo, fora desta condição, se ele não conseguir, vamos dizer assim, extraordinariamente se recuperar, pagando todo mundo ou pagando 50% dos credores quirografários, ele vai ter que amargar um períodozinho, aí para depois voltar a ser empresário. Que período é este? Bora lá, tela cheia. Último pontinho do template, não sendo condenado por crime falimentar, então é uma condição. Se ele não for condenado por crime falimentar, em 5 anos após o trânsito em julgado da sentença que encerra a falência, ele está recuperado. Pegou? Transitou em julgado a sentença que decretou a falência. 5 anos depois, ele pode pedir a extinção do que está marcando o seu nome, extinção da sua obrigação de falido. Ok? Se não foi condenado por crime falimentar. Agora, se o cara chutou o balde e ainda foi condenado por crime falimentar, 10 aninhos do trânsito em julgado para ele poder escapar dessa situação toda. Ok? 5 anos se foi um bom menino e não cometeu nenhum crime falimentar, não foi condenado por nenhum crime falimentar. Se foi um mau menino e foi condenado por crime falimentar, 10 anos. Ok? Show de bola. E precisa ter todo um processinho, né? Precisa ter um procedimento, não é automático. Não é grupo, 5 anos, acabou, já some lá, tudo. Não. Isso precisa ser declarado pelo juiz. O juiz precisa decretar que acabou a responsabilidade daquela pessoa falida. Tá bom? Vamos ver esse processinho para a gente poder fechar. Vamos lá. Template. Processamento do pedido de extinção das obrigações do falido. Vamos lá. Configuradas as hipóteses, o pedido será dirigido ao juiz da falência em autos apartados. Então, passou os 5 anos, ou passou os 10 anos porque tem crime falimentar, ou conseguiu pagar tudo, ou, né? Achou aí a tese, entra fazendo esse pedido perante o juiz, que vai autuar em separado. Autos separados vai autuar o pedido de extinção. Autuado isso, o que vai acontecer? Vai publicar no Diário Oficial. Vai ser publicado... vai ser publicado no... Está abrindo tudo aqui, deixa eu fechar. Vai ser publicado no Diário Oficial que houve esse pedido de extinção e vai ser aberto um prazo de 30 dias para as impugnações. Pode ser que alguém esteja acompanhando esse processo de perto e entenda que ainda não é o caso de uma recuperação do nome do falido. Ok? Então vão vir as impugnações. Essas impugnações serão julgadas, né? É o devido processo legal. Eu entrei com o pedido.
publicou. A pessoa vem e fala, não pode falir, não pode recuperar, porque o cara é picareta, não sei o que, apresenta uma impugnação. Eu vou ter o direito de responder a essa impugnação, e essa impugnação vai ser o quê? Vai ser julgada. A impugnação vai ser julgada. Ok? Superados esses julgamentos todos, aí a gente vai pro finalzinho aqui, que é exatamente, né, posteriormente à sentença, extinguindo a obrigação do falido, ou não, dessa decisão também cabe apelação. Mas o juiz vai dizer, através de sentença, expressamente, ele vai dizer se atendeu, se não atendeu, se está ou se não está com o nome limpo, com o nome recuperado. Ok? Então quer dizer que eu posso estar lá no meu escritório, professor Rogério, e de repente bater uma pessoa dizendo, olha, eu fali, eu sou um sócio falido, isso já aconteceu há mais de 5 anos e eu quero voltar a ser empresário, eu quero reabilitar o meu nome, tem como você me ajudar? Né? Se procurar o contador vai dizer sim, é possível, vai explicar todo o procedimento e vai encaminhar para um colega advogado, para o colega advogado poder fazer esse pedido. Fez o pedido, abre o prazo para impugnações, normalmente não tem impugnação, tá? Mas se tiver, decide a impugnação e o juiz julga se merece ou não merece voltar ao mercado, voltar a ser empresário, constituir empresa e seguir aí, caminhando aí no mundo empresarial. Bacana? É isso, meu amigo. Fecho aqui com você a nossa segunda aula sobre falência, né? O segundo bloco da segunda aula sobre falência. Na semana que vem, quando eu voltar, eu já volto com um tema novo, hein? Tema novo. Daqui a pouco eu vou publicar o tema. O pessoal do Legal vai publicar o tema aí para vocês, mas já vou adiantar, né? Abril, nós temos um recesso aí. Eu não sei como é que vai ficar essa questão por causa da questão virtual, mas uma das nossas aulas de abril cai no dia 20. E é recesso porque é véspera de feriado. Eu acho que vai ser mantido o recesso, como a gente está conseguindo fazer a programação. Então, em abril, nós vamos ter 3 aulas. Então, eu pretendo fazer com vocês 2 aulas sobre títulos de crédito, que eu acho que é importante vocês conhecerem um pouco do mundo dos títulos de crédito, né, no âmbito da nossa especialização aqui. 2 aulas sobre títulos de crédito. E eu quero fechar abril falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a professora Juliane vai estar aqui batendo um papo com vocês sobre a LGPD, importante lei que vai entrar em vigor agora e que vai falar sobre regras de proteção de dados. Né? Nós estamos aí no mundo da internet, de muita comunicação rápida, aquela coisa toda, exposição de pessoas, exposição de dados, e a empresa tem que ter responsabilidade com os dados que ela adquire. Então existe uma lei cuidando disso, uma lei importante que quando entrar em vigor ela vai causar, hein? Quando ela entrar em vigor ela vai fazer um furdúncio aí. Então a gente já está preparando essa aula para vocês terem um conhecimento de base aí da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Grande abraço para vocês, uma semana maravilhosa, vamos se cuidar, hein? Pelo amor de Deus, quero todo mundo com saúde, todo mundo bacana, se cuidar bacaninha, e na próxima semana eu tô de volta aqui, provavelmente virtualmente ainda, para a gente continuar com o nosso curso, com a nossa pós-graduação aqui de Direito Empresarial e Contabilidade Societária. Grande abraço para você.